Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, nesse domingo que estamos aqui reunidos para poder cultuar e louvar ao nosso Deus, eu convido todos vocês a esquecer um pouco a tudo que está passando no nosso país e se concentrar totalmente em louvor e adoração ao nosso Senhor. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar invocando a presença do nosso Deus. Senhor Deus, graças te rendemos, porque nós servimos a um Rei dos Reis, a um Senhor dos Senhores, soberano sobre todas as coisas, ao Senhor que não perdeu o controle da situação. A nossa oração nesse momento, Pai, é que o Senhor aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, que nós possamos estar concentrados na alegria que é poder adorar o nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos ilumine cada vez mais para o louvor do teu santo nome. Assim te oramos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo 19, e vamos ler do verso 14 ao verso de número 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, vamos ler do verso 14 ao verso 19. A palavra do Senhor nos diz assim: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Nós estamos diante, meus irmãos, de um texto em que o rei Ezequias recebe uma carta de Senaqueribe. E essa carta tem um propósito único de instalar o pânico e impor o medo para o povo de Deus. Semelhantemente à mesma situação que estamos passando em nosso país, onde dia após dia recebemos mensagens, reportagens, WhatsApps, mensagens no Facebook, onde muitos procuram instalar o pânico, ou muitas vezes instalar o medo para o povo do Senhor. Mas a atitude nossa diante de tudo isso é clamar a Deus. Diante das notícias que ouvimos, devemos fazer como Ezequias. Estende a carta diante do Senhor e clama e ora ao nosso Deus, sabendo que esse Deus é um Deus fiel. Por isso eu convido todos vocês a cantar juntos conosco nessa noite o hino 32, Tu és fiel, Senhor, na certeza que o nosso Deus não falhará, que o nosso Deus, ele nunca muda. E como diz a letra, tal como eras, tu sempre serás. Vamos cantar o hino de número 32, Tu és fiel, Senhor. Deus Filho
Depois de ouvir o cântico ao Senhor e ouvir a convocação do nosso Deus para adorá-lo, vamos ler ainda no segundo livro dos Reis, agora no capítulo 20. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 5 para o nosso momento de confissão. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 5. A palavra do Senhor nos convoca para esse momento, nos dizendo: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Esse texto nos mostra, meus irmãos, que nesse nosso momento de confissão, nós podemos tirar uma lição preciosa para as nossas vidas, que por mais que a situação esteja difícil, que por mais que uma doença tome conta do nosso ser, isso não justifica os nossos pecados. Mesmo diante da doença, Ezequias ora ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, e peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E que nesse momento nós possamos fazer o mesmo, clamar ao Senhor, mostrar as nossas iniquidades e pedir perdão pelos nossos pecados, na certeza que o nosso único mediador é Cristo Jesus. Vamos orar pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus, continuando na tua santa presença, nós sabemos que somos pecadores. Nós sabemos que a nossa natureza é corrompida e que muitas vezes queremos justificar os nossos pecados e os nossos erros devido às circunstâncias que nos cercam. Mas que possamos lembrar quem Tu és, Pai. Que possamos lembrar da Tua santidade. Que possamos lembrar que o Senhor não admite iniquidade ao ajuntamento solene. Que o Senhor purifique a nossa alma. Que o Senhor nos faça compreender cada vez mais que a alegria verdadeira encontramos na Tua lei. Retira de nós todos os nossos ídolos. Retira de nós tudo aquilo que não Te agrada. Guia os nossos passos no caminho da eternidade. E que a Tua palavra seja luz para o nosso caminho. Te pedimos, Pai, e clamamos. Purifica o nosso ser, purifica os nossos olhos, purifica os nossos lábios, os nossos ouvidos, e que em todo momento possamos entender a seriedade que, apesar das circunstâncias e dos momentos difíceis que vivemos, devemos lembrar que somos pecadores. E devemos lembrar que cultuamos a um Deus que é santo. Não permita, Pai, que nesse momento mergulhamos no desespero, mas que possamos descansar no Senhor. Não permita que a ansiedade tome conta do nosso coração, mas que possamos lembrar e ter a convicção do Deus da nossa provisão. Que o Senhor esteja conosco, pois somos gratos, pois não é pelos nossos méritos, não é pela nossa conduta, mas é pela obra de Cristo na cruz. E é no nome dele que nós te oramos, e no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor, certos que temos o perdão dos nossos pecados. Vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos. Gostaria de convidar você que está aí na sua casa a louvar a Deus conosco com esses 2 cânticos. Seu filho amado
Graça e paz, irmãos. Uma alegria nós podemos estar como igreja, embora cada um nos seus lares, com as suas famílias, mas certamente com os nossos corações unidos num único propósito, de nós estarmos, mesmo em tempos de calamidades que nós estamos enfrentando, estarmos reunidos como povo de Deus. Depois de termos cantado porque Ele vive, o nosso Salvador vive, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. Isso traz para nós novo ânimo e novas forças para continuarmos vivendo um dia após outro dia, até que tudo diante da soberania de Deus seja pacificado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Salmos de número 46. Eu quero trazer aqui uma breve meditação para você e também para a sua família nessa noite. Abra a sua Bíblia no Salmos de número 46 e nós vamos ler os 11 versos. Você acompanha a leitura aí com a sua família na sua casa. Salmos de número 46, dos versos de 1 a 11, diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que Deus fale conosco pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos nesse instante pedir ao Senhor, de uma maneira muito especial, o Senhor esteja falando aos nossos corações pela Tua palavra revelada a nós. Palavra esta que nos protege, palavra esta que consola os nossos corações, Deus. Palavra esta, ó Pai, que penetra no mais profundo da nossa alma e traz a nós alegria, traz a nós, ó Deus, sossego da alma nesses tempos de aflições, nesses tempos tensos que estamos vivendo, por causa de todas essas notícias, por causa de todas essas assolações que a terra tem vivido. Principalmente o nosso país, Deus, tenha misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor é ciente de todas essas coisas, não só ciente, mas é soberano sobre todas essas coisas. Mas queremos ouvir a Tua voz legítima nesta noite, tão somente a Tua voz. É a Tua voz, Deus, que permite-nos aquietar o nosso coração e saber e termos a plena convicção de que Tu és Deus, Criador de todo o universo e soberano sobre toda a nossa situação. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um salmos interessante. Se você olhar na sua Bíblia aí, você perceberá que esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré. Em algumas versões pode ser encontrado os filhos de Corá, mas a ideia que é interessante porque esse salmo foi escrito para ser cantado. Por que a gente entende que esse salmo foi escrito para ser cantado? Porque ele está em voz de soprano, ponto, cântico. Um salmos que os autores, sendo os filhos de Coré ou os filhos de Corá, escreveram para que nós pudéssemos cantar. Certamente eram salmos que era cantado antes mesmo daquelas reuniões ao templo. Os sacerdotes que estariam pregando trouxessem a palavra, este salmo era para ser cantado.
Mas eu quero trabalhar com você nestes salmos, além de termos o tema aí, que é Deus é o nosso refúgio e fortaleza, trazermos respostas para o nosso coração de como nós crentes devemos nos comportar, ou como nós crentes devemos trazer respostas ao nosso coração em meio às calamidades que nós estamos enfrentando. Eu quero trazer uma palavra para você aqui sobre a calamidade. É certo que nós estamos enfrentando uma calamidade generalizada, mas eu quero trazer para você nessa noite também uma palavra, porque além das calamidades gerais que estamos enfrentando no nosso país, nós enfrentamos as nossas calamidades particulares, não é? É certo que os nossos problemas diários não se cessaram, é certo que os nossos problemas, que podem ser ainda maiores que estivermos enfrentando do que simplesmente, eu digo simplesmente com todo respeito ao coronavírus, mas este salmo deve trazer ao meu coração e ao seu coração nessa noite essas respostas. Como nós crentes devemos enfrentar as nossas calamidades? É certo que estamos vivendo tempos difíceis. É certo que tempos difíceis promovem para nós tristezas, medos, angústias, questionamentos pessoais, relacionais, ainda questionamentos muitas vezes diante do próprio Deus, e nós devemos e podemos questionar por que é que Deus tem permitido soberanamente tudo isso estar acontecendo. Mas uma das coisas que poderá fazer a grande diferença para nós respondermos como crentes esse enfrentamento diante das calamidades, é nós termos a definição de quem é Deus. Não uma definição geral, mas uma definição mais acurada, uma definição mais íntima. E isso só nós vamos obter tendo intimidade com a palavra de Deus. O salmista já traz para nós uma informação muito interessante. Ele diz de cara para nós, abrindo os salmos, que Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. E por isso nós não devemos temer. Mas se nós olharmos para os salmos, para esses 11 versos, nós perceberemos que os filhos de Coré trarão para mim e para você, inspirados pelo Espírito Santo, uma definição mais progressiva. Eles começam dizendo para nós que Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações, mas o decorrer da leitura dos salmos, nós vamos perceber que os filhos de Coré trarão para nós uma compreensão um pouco mais progressiva de quem é de fato o nosso Deus. E nós queremos olhar para esses versos rapidamente e trazer para nossos corações, para os nossos corações, as respostas devidas para enfrentarmos esses tempos difíceis. Algo muito interessante que nós podemos compreender nestes salmos também é que essa definição progressiva ela vai nos apontar, inclusive, que muitas das calamidades deste mundo também procedem das mãos de Deus. Se você olhar rapidinho comigo, você verá a partir do verso 2, a ideia e o desafio de nós não temermos. Mas veja que coisa interessante, não temam ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. A grande pergunta que nós fazemos diante desses versos é: quem é que faz o mundo ficar assolado? Quem é que faz os montes estremecerem? Quem é que faz os mares serem brutos nas suas ondas tempestuosas? Nós não podemos descartar que isso também vem das mãos de Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, porque Deus é criador de todas as coisas, porque Deus comanda todas as coisas. Nós temos um relato interessante dos apóstolos, Deus comandando as tempestades. Se Deus comanda as tempestades, por muitas vezes Ele permitirá que as tempestades cheguem ao nosso redor. Então, uma coisa interessante é nós olharmos aqui e termos essa definição progressiva de quem Deus é, não descartando, inclusive, de que Deus, das suas mãos, procedem muitas vezes momentos difíceis, tristes,
calamitosos. E qual a razão de tudo isso? Eu não quero ser pretensioso aqui nessa noite para trazer para o seu coração um significado que alcance o seu coração. Eu não tenho capacidade para isso. Deus não me permite, porque nós somos limitados a ter essa compreensão completa. Por que é que Deus permite muitas vezes passarmos por tempos difíceis em nossas calamidades? Mas uma coisa é certa, nós não podemos descartar, mesmo não compreendendo, que as calamidades que muitas vezes acontecem, elas vêm das mãos de Deus. O profeta Isaías, o profeta que foi aquele que trouxe para Judá a mensagem pré-exílica de Judá pelo povo babilônico, mas ao mesmo tempo, lendo Isaías, a gente percebe que ele contempla a libertação que Deus daria 70 anos depois para o povo babilônico. Ele diz ali em Isaías 45:15, um verso muito interessante: verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, o nosso Salvador. Por que Isaías chama Deus de Deus misterioso? Porque muitas vezes Deus fará algumas coisas ao nosso redor que nós não teremos a compreensão completa, não é? Por isso nós não podemos descartar que tudo que nós estamos vivendo aqui, isso procede das mãos de Deus. Quero dividir este salmo em algumas partes, para nós entrarmos aqui nas recomendações que este salmo nos dará, para nós estarmos enfrentando as calamidades da vida. Dos versos 1 até o verso 3 diz a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. A mensagem que Deus quer dar para mim e para você nesses 3 versos é: não tenhamos medo de tudo que está acontecendo ao nosso redor nesses dias da nossa nação brasileira, que inclusive alcança a minha vida e a sua vida. Os filhos de Coré, inspirados pelo Espírito Santo, estão dizendo que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temamos aquilo que nós estamos vivendo e enfrentando. A primeira atitude para nós darmos resposta diante das calamidades é: não tenham medo. O crente espera em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Por isso não tema. Sabe por que nós não devemos temer? Porque Deus sabe de todas as coisas que está acontecendo. Um pouquinho mais para frente nós vamos ver a expressão sendo repetida: Ele é o Deus que está conosco. Essa expressão no hebraico, Imanu, Deus conosco, lembrem-se do nome que foi dado a Jesus Cristo, Emanuel, o Deus conosco. Se Deus está conosco, se Deus é nosso refúgio e fortaleza, e Deus está conosco, nós não devemos temer. Então o que nós podemos já olhar aqui nesses 3 versos: mesmo que o mundo entre em caos, não é? A terra se abale, as coisas ao nosso redor sofram destruições maiores, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele é o Deus que está conosco, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus de Israel, Ele está conosco. E a bênção de sabermos que Deus está conosco já é suficiente para nós não termos medo de tudo aquilo que estamos enfrentando. Segunda coisa que nós podemos extrair destes salmos está dos versos 4 a 7, que diz assim: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Desculpe, irmãos, verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Obviamente, o contexto que esses salmos foi escrito provavelmente foi o cerco feito aos muros de Jerusalém. Quando Judá olhava para fora dos muros, via os exércitos que estavam se posicionando do povo caldeu babilônico. É por isso que nós entendemos aqui que no verso 4, dentro dos muros há um rio, fora dos muros nações que estão colocando Judá em estado de tensão e desespero.
E parece algo aqui bem antagônico, né? Lá fora dos muros, uma confusão total, algo acontecendo, trazendo medo, trazendo insegurança para dentro dos muros, e lá dentro dos muros há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Interessante a gente entender esse processo meio antagônico. Fora do muro, desespero, assolações. Dentro dos muros, em Jerusalém, um rio. Que rio que tinha dentro de Jerusalém? Algo impossível de nós imaginarmos, mas provavelmente um contexto geográfico, o único rio que corria dentro dos muros de Jerusalém era aquele riacho que provavelmente saía do tanque de Siloé. Tinha um tanque de Siloé conhecido de vocês, conhecido nosso da história, e saía ali um córrego, um pequeno córrego. E a ideia é que Deus, por pequenas coisas para o seu povo, numa aliança amorosa, da presença dEle, porque Ele é Deus conosco, Ele é fortaleza e refúgio, nós podemos ainda, por pequenas coisas e processos de Deus no nosso coração, termos alegria diante do caos que pode estar existindo fora dos muros de Jerusalém. Quando nós olhamos para o versos de número 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada, por maior que seja o transtorno fora dos muros de Jerusalém. Dentro dos muros há um rio cujas correntes Deus traz alegria. Pode sim, do nosso coração amedrontado, inquieto com tudo que estamos vivendo, temos ainda um risquinho, um projeto, uma pequena luz de alegria de Deus que nutre o nosso coração para que possamos enfrentar esses tempos difíceis. Então, a segunda coisa que nós podemos tirar daqui como resposta para enfrentarmos as nossas calamidades, além de não termos medo, porque é Deus conosco, esse Deus conosco também permite nas calamidades fazer com que nós sejamos alegres, estarmos contentes com nossos corações aliviados. E uma terceira coisa que nós podemos tirar deste salmo é dos versos 6 a 11, que a palavra de Deus diz assim: Bramam nações, reinos, do 8 a 11, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os arcos no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Terceira coisa que Deus nos avisa aqui: venham contemplar as obras que eu sou capaz de fazer. Então veja, não tenhamos medo. É possível vivermos em tempos de alegria diante do caos que está lá fora dos muros, e Deus convida-nos aqui agora para dizer: contemplem o que eu sou capaz de fazer na vida de vocês. Uma chamada, venham ver, venham contemplar. Queridos, é Deus quem trará livramento para todas as nossas aflições. E nós devemos contemplar as obras de livramento que procedem das mãos de Deus. Homens da palavra de Deus, famílias inteiras relatadas na palavra de Deus, contemplaram as grandes soluções, vitórias, contemplaram as grandes ações de libertação do povo de Deus. Nós temos a bênção de sermos ligados numa aliança amorosa e poderosa. Esse Deus que não permitirá, mesmo que o caos se estenda, que o seu povo se perca, que o seu povo tenha o coração turbado por dias. Ele nos livra dos medos, Ele pode nos dar alegria e Ele pode trazer livramento a mim e a você. Por isso que os Salmos diz no seu final: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não temamos, nos alegremos e tenhamos a esperança de contemplar que Deus nos livrará de todo esse tempo difícil. Oremos, irmãos. Pai, graças te damos pela tua palavra que é viva e eficaz. E obrigado pelos Salmos 46 revelado a nós, que nos aponta
tendo o Senhor como nosso refúgio e fortaleza. Rogamos, ó Deus, que nesses dias difíceis nós possamos cantar estes salmos no profundo da nossa alma, sabendo que nós não deveremos ter medo, porque o Senhor se faz presente conosco. Teu Filho amado Jesus Cristo é nosso Emanuel, o nosso Deus conosco. Também, ó Deus, traga alegria nos nossos corações e aponte para nós a esperança de que em tempo breve o Senhor nos libertará de todo este mal. Aliás, Deus, o Senhor já nos libertou do mal maior, que é pela morte e ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo. Temos a nossa condenação eterna sendo estancada, Deus. E agora, salvos em Cristo Jesus, podemos olhar para a nossa esperança que é viva. Toma as nossas famílias da igreja nas Tuas mãos, Pai. Rogamos que o Senhor traga paz que excede entendimento e que essa paz guarde o nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja e famílias nos seus lares. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você ricamente no nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós queremos só dar um aviso para os irmãos. Você que nos acompanha na sua casa nesse tempo, é óbvio que nós não estamos nos ajuntando por uma série de questões e de determinações dos nossos órgãos públicos que pedem que nós nos recolhemos em nossas casas. Mas eu quero de novo trazer o desafio para os irmãos e entendam com honestidade nos vossos corações sobre as nossas contribuições da igreja. Os irmãos sabem que a igreja não para de funcionar, ela diminuiu seus funcionamentos, mas nós temos responsabilidades com pagamentos que devemos fazer durante os meses que provavelmente nós não nos ajuntaremos aqui. E sabemos que existe para nós uma característica muito gostosa de trazermos os dízimos à casa do tesouro. Só que nós vamos ter que mudar essa dinâmica e por isso eu quero pedir e rogar aos irmãos da nossa igreja, você que nos acompanha nessa noite, que você continue sendo fiel nas suas contribuições de dízimos e ofertas. Por isso, você deverá fazer um depósito bancário na conta da igreja ou uma transferência pelo seu computador ou pelo seu aplicativo bancário. Eu quero passar aqui a você os dados da nossa conta do Bradesco da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, para que nós possamos contar com a sua colaboração nesse sentido. A nossa conta no Bradesco, ela é a agência 0064, conta corrente 32 35 35 dígito 1. E se você necessitar do nosso CNPJ para fazer a transferência, o CNPJ da igreja é 56024 409/1000 ao contrário, -00. Repetindo, conta da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, Bradesco, agência 0064, conta corrente 32 35 35 dígito 1 e o CNPJ da igreja 56024 409/1000 ao contrário, 00. Ajude-nos a continuar tendo a responsabilidade de nós caminharmos financeiramente com as nossas igrejas. Conto com a sua fidelidade nos seus dízimos, nas suas ofertas. Que Deus te abençoe.